Aoba, tudo bom? Vocês já conhecem os personagens dos mangás em Police Struggle e Dark Semester, basicamente só os protagonistas. Agora vocês vão conhecer o primeiro personagem que eu desenvolvi ao longo dessa jornada de quadrinhos que eu comecei a inventar com essa imaginação que eu tenho. O personagem não fui eu que criei, e sim eu que meio que pequei pra mim, porque ele é muito importante pra minha construção e eu quero dar os créditos assim ao quem criou ele. E na verdade tem dois personagens que eu uso até hoje que não fui eu que criei e que eu vou dar totalmente os créditos a essas pessoas. Eu lembro completamente o nome delas e foi no aplicativo de Amino, onde nossa, eu até não gosto mais desse aplicativo. Foi onde eu encontrei essas pessoas e tive essa ideia de criar uma editora. Foi completamente avulso. Eles eram conhecidos como Ninguém e Pão, e Ninguém é o nome desse personagem. Ele é um esqueleto, uma anatomia amórfica. Ele consegue se desprender assim de uma anatomia padrão, criar braço. Ele é irrastreável. Ele tem essa carcaça de metal de Ghoulish, né? Que é tipo um inferno assim feito pelo Malum. E o Malum era uma garota que a gente conheceu também nessa época. E eu abdiquei do nome dela na época mesmo para usar para esse demônio gigantesco que é tipo um Mephisto assim. E acabou que ficou o nome, ficou pro demônio. Esse ferro que tá na pele dele é tipo barro que usa a terra que fica nesse inferno. Então tem de monte, mas só esse demônio consegue pegar mesmo, utilizar. O Ninguém, ele é um dos subordinados, tem bastante ao longo do tempo, mas só pode ter 5 no total no período ativo, né? E tem esse rival dele, que é o Fulgor, que tem esses braços luminosos, que depois eu dei uma melhorada no visual, graças ao Ítaro, e ele não consegue dormir. Ele é um super-herói distorcido, que finge ser super-herói pra conseguir enganar o povo e tal. O Ninguém, ele é meio que um spawn, assim. Na verdade, ele é uma pessoa sem propósito. A pesquisa dele mesmo é que ele não sabe quem ele é, não sabe se encontrar na existência dele. E ele é um pistoleiro, um espadachim. Ele realmente é muitas coisas e ao mesmo tempo não é nada. Não se sabe se ele é uma criação do Malum ou se ele já veio de antes, já que o Malum, ele ressuscita as pessoas depois da morte. E também tem a galera do bem, né, que são os anjos, que são os cavaleiros de Magneto, que são meio que os contrapostos de Malum. O Ninguém vem de um universo de super-heróis, então ele não é um mangá, ele é um quadrinho mesmo, um gibi. Ele vai ser colorido, lembra bastante o Tex, assim, só que de quadrinhos mesmo. O quadrinho que eu penso para fazer para ele vai ser A Origem de Ninguém. Ainda tá longe de realizar o quadrinho dele. Primeiro vamos focar no Police Struggle e Dark Semester. Mas ele é um dos personagens que eu mais gosto assim de contar. Ele foi o meu cargo-chefe para conseguir criar esses montes de universo e montes de imaginação. E veio ele que me fez iniciar esses projetos de quadrinhos e mangás, essa imaginação fértil que eu tenho. Ele que me fez, foi bastante importante para mim para conseguir colocar as coisas em ordem. Na época eu tinha um monte de invenções, mas não anotava, eu só deixava na imaginação. Então eu acabava ou perdendo, ou então eu me estressava, ou tinha crises, coisas assim. E o Ninguém foi importante disso. O Ninguém, o Fulgor e as pessoas, o Thiago e o Rodrigo, foram importantes para isso. As pessoas daquela época não eram tão legais assim comigo, principalmente no anime, porque eu era muito viciado. Mas o Rodrigo e o Pão eram muito importantes. Tinha outro lá que eu não vou lembrar o nome, mas ele tinha um irmão que também era muito gente boa. E a Malum, né, que tem duas Maluns, que é o Malum demônio e a Malum, o meu personagem, e a Malum, a menina que a gente encontrou lá, que era mais velha. E os dois são mais velhos também, o Thiago e o Rodrigo. Eles são muito gente boas. Eu quero poder reencontrar eles uma vez. E acabou que a última conversa que eu tive com o Thiago falando sobre isso, de reencontrar depois de muito tempo. E eu acho que faz mais de, sei lá, 7, 8 anos que eu não vejo ele. Quero realmente saber onde é que ele está. Se possível, eu gostaria de saber que ele sabe do meu progresso que eu tive. Foi o tanto que eu tive. A primeira comissão que a gente teve foi R$450 para uma arte
boa, mas que não foi aquilo que a gente esperava. E que a gente conseguiu, que eu consegui muito mais barato e que foi, uau, incrível depois. Eu agradeço demais a Vanessa, porque ela conseguiu botar a imaginação pra fora, que foi a que fez essas artes do Ninguém e do Fugô. Eu agradeço demais, ela é muito gente boa. Ela um trabalho incrível também, mas foi muito caro, infelizmente. Eu gosto bastante do que a gente tá fazendo hoje. Administrar um grupo é muito difícil e eu não cobro tempo. Eu não gosto de cobrar tempo das pessoas, porque eu não consigo trabalhar com tempo. Eu não consigo trabalhar com uma data ou sob pressão, então eu não cobro esses tipos de coisas das pessoas. Eu já sonhei várias vezes com Ninguém, eu já fiz vários quadrinhos com ele, já anotei várias coisas dele, já fiz muitas coisas, ideias com ele, mas eu queria muito saber se o Rodrigo e o Thiago aprovariam, que os personagens são deles, então eu queria saber mesmo se eles deixariam trabalhar com eles, porque os personagens são muito bons mesmos, eles com certeza fariam sucesso. Eu não pretendo fazer um plágio ou uma cópia ou usar as ideias dele pro mal. Eu realmente quero encontrar essas pessoas, o Thiago e o Rodrigo, me ajudarem ou eu ajudar eles a tornar as ideias dele incrível, me ajudarem cada vez mais também a tornar as minhas ideias e a gente se ajudar, ser um trio novamente. É realmente a gente trabalhar juntos novamente. A gente ficou de se encontrar, eu e o Thiago, porque o Rodrigo não tá mais presente depois de um tempo. Hoje eu quero ver se eu encontro eles. Consigo realizar esse sonho de tornar a HQ do Ninguém dos outros subordinados possível. E realmente parece muito um plágio, mas era isso que a gente queria. Não era o nosso sonho, sabe? Para um pouco porque eu vou separar esse vídeo que ficou muito grande em duas partes e como eu vou viajar não vai ter como editar a tempo para postar. Se puder, deixa um like, compartilhe e comenta alguma coisa. Já vai sair o vídeo depois que eu voltar da viagem.